Falando com os principais protagonistas em entrevista na DNFM. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Falando Com. Hoje o programa é realizado a partir de Bruxelas com o convidado Carlos Jorrinho, eurodeputado eleito pelo Partido Socialista. Carlos Jorrinho, de 64 anos, é natural de Óbidos, mas tem uma relação especial com o Alentejo, nomeadamente com Évora, Montemoro Novo, e hoje então estamos aqui com Carlos Jorrinho, que começava então por perguntar, 10 anos no Parlamento Europeu, que balanço é que faz? Foi em primeiro lugar, quero agradecer muito à Rádio Diana esta oportunidade de, a partir de Bruxelas, conversar com todo o auditório alentejano. Rádio Diana, onde há muitos anos eu tinha uma crónica e continuo sempre a manter o hábito de conversar com os alentejanos através da comunicação social. 10 anos de Parlamento Europeu é uma experiência muito, muito gratificante, porque o Parlamento Europeu é uma escola de negociação única. Repare quem nos está a ouvir, no Parlamento Europeu há 8 grupos políticos e há 27 países. E quando nós temos que tomar uma decisão sobre um relatório, uma alteração a um relatório, uma lei, uma diretiva, nós temos que conseguir um compromisso entre pessoas que têm 8 perspectivas ideológicas, digamos assim, para simplificar, e que vêm e têm 27 culturas diferentes. E muitas vezes nós, eu fui algumas vezes o relator principal de uma determinada lei, deparo-me parei-me com mais de 1000 emendas de vários colegas, de vários países, de vários partidos, e depois nós trabalhamos para chegar a compromissos e a sínteses. Essa capacidade de fazer compromissos dentro do Parlamento e a seguir fazer compromissos entre o Parlamento e o Conselho e depois aplicar e fazer compromissos com os países é uma extraordinária escola de negociação, e eu estou muito, muito, muito grato por ter tido esta oportunidade. É de facto extraordinário poder ter representado em primeiro lugar Portugal, porque fui eleito por Portugal. Em segundo lugar, as ideias do meu partido, porque eu fui eleito nas listas do Partido Socialista e com os programas do Partido Socialista. Mas é óbvio que é verdade que nasci em Óbidos, mas quando voltei a seguir ao 25 de Abril, vivi em África, meu pai é militar, vivi em África. Quando voltei, estudei no Liceu de Évora, depois fiz a Universidade em Évora, sou professor em Évora, conheço o Alentejo, fui gestor do Pro Alentejo, que foi um programa de desenvolvimento que abrangeu todo o Alentejo, e portanto nunca tive dúvidas que sempre que alguma coisa podia tocar o nosso Alentejo, e eu tentava tocar a favor do nosso Alentejo. Portanto, uma grande ligação ao Alentejo. Pergunto-lhe também, ao longo destes anos, quais foram os temas em que o Sr. Deputado se focou mais? Em primeiro lugar, fazendo parte de uma lista nacional, normalmente quando as listas são feitas há algumas preocupações de equilíbrio regional, mas também há preocupações em termos dos deputados de cobrirem as várias áreas e especialidades, não é? E, portanto, quando eu vim, naturalmente o que esperavam de mim, em primeiro lugar, era que eu tratasse das questões ligadas a tudo o que é a gestão de informação, digital. Na altura falava-se mais de informação, agora que é mais a transição digital justa, tudo o que tem a ver com essa área, porque é a minha área de formação académica, não é? E depois, como eu tinha sido também secretário de Estado da Energia, tudo o que tinha a ver com a área da energia, da investigação, da inovação, foi uma área que trabalhei muito. Como nessa altura também fiquei na Comissão do Ambiente, Saúde, Segurança Alimentar, também aprofundei, fiz vários relatórios sobre economia circular, também sobre, por exemplo, o impacto das tecnologias na saúde. Enfim, há 7 ou 8 anos, parece que estamos na pré-história, mas o impacto das tecnologias na saúde. Neste último mandato houve uma certa alteração, mantive todas essas áreas de trabalho, mas o facto de ter sido escolhido pelos meus colegas, enfim, para ser o presidente da delegação do Parlamento Europeu, porque o Parlamento Europeu tem comitês especializados e depois tem delegações.
e tem delegações, a delegação com a China, a delegação com os Estados Unidos, a delegação para a América Latina. Bem, neste mandato eu fui eleito presidente da delegação para a África, Caribas e Pacífico, e isso implica que eu seja também o presidente da segunda maior Assembleia Parlamentar do mundo, é uma Assembleia Parlamentar que reúne mais de 100 países, os 27 europeus e 79 da África, Caribas e Pacífico, os 4 continentes estão cobertos, cerca de 2 bilhões de pessoas. Isso tem digamos, pus em prática algo que está na minha agora é complicado dizer ADN, está a ver? Porque o ADN agora está marcado como um símbolo do partido, está na minha genética, digamos assim, está na minha genética, que é gostar de olhar para o mundo e tentar intervir numa perspectiva global e local, não é? Pensar global, agir global. E, portanto, fiz imensas missões em África, fiz imensas missões no Pacífico, missões nas Caraíbas. Estive, por exemplo, em plena Covid, nos campos de refugiados em Ponta Delgada, em outros sítios mais, e a partir daí também os meus colegas acabaram por me selecionar, a eleger. Aqui não é selecionar, aqui é eleger, é com voto, eleger o relator permanente do Parlamento Europeu para a ajuda humanitária, e, portanto, fui evoluindo um bocadinho também para essa área. Nunca deixei a área do digital e da energia. Sinal disso é que fui relator talvez do regulamento mais impactante nessa área que foi aprovado neste mandato, que é o regulamento dos mercados digitais, mas fui também trabalhando muito na perspectiva global. Ao mesmo tempo, em todas as áreas em que trabalhei, tive sempre a preocupação, porque acho que tenho essa sensibilidade, não é? De ver o impacto regional e o impacto local, e portanto nunca deixei de me preocupar com como é que, por exemplo, o Wi-Fi for You, que foi um dos projetos que eu abracei, que era a internet gratuita nas praças, e como é que isso, por exemplo, podia ajudar a desenvolver o interior, como é que a partir disso desenvolveram redes e a internet chegou mais, e tem que ir ainda mais longe, mas chegou a mais sítios. Portanto, a minha perspectiva é um bocadinho holística. O que eu quero, sobretudo, é que no fim do dia, mais ou menos cansado, sinta que mexi com o dia-a-dia das pessoas. E a verdade é que as pessoas não têm consciência, mas nós no Parlamento Europeu mexemos com o dia-a-dia de muita gente. Eu recordo-me a emenda que subscrevi com alguns colegas para que os cabos de ligação aos vários instrumentos, os iPads, já estou a usar uma marca, mas pronto, os tablets, os telefones móveis, tudo isso, o cabo fosse universal. E ainda há pouco tempo tive que trocar o meu telefone móvel e percebi que tinha que trocar tudo o resto, mas foi um bom sentido. Ou seja, nós mudámos a vida das pessoas com essa medida. Quando também com alguns colegas subscrevemos a proposta de não haver roaming, ou seja, não se pagar mais quando se está num país europeu e se está a telefonar para o país de origem, a não ser que haja um uso desmesurado, digamos assim, e que houve uma grande reação das operadoras e que era impossível, e nós mantivemos isso. Hoje as pessoas acham completamente normal que isso já acontecer. Portanto, nós mexemos mesmo com a vida das pessoas. Isso é gratificante, ao mesmo tempo muito responsabilizante. De recordar então que hoje estamos a falar com o eurodeputado Carlos Jorrinho, hoje no Falando com o nosso convidado a partir de Bruxelas. Ora, falávamos então de algumas das coisas que fez durante estes 10 anos e pergunto-lhe agora, em final de mandato, o que falta fazer, ou o que é que acha que falta fazer, ou se deixou alguma coisa por fazer? Acho que nós nunca deixamos sempre a nossa vida é um processo contínuo e nunca fazemos tudo, como é evidente. Além do mais, numa tarefa, numa função como esta, nós temos que estar sempre atentos, porque nós estamos parados, não é? Nós estamos a trabalhar ao mesmo tempo que o mundo está a evoluir, ou não sei, positivo ou negativo, mas está a mudar com uma fortíssima dinâmica e, portanto, o que é importante é que o próximo Parlamento, e isso vai ser muito importante, que tenha capacidade de o fazer, e também o próximo Conselho e a próxima Comissão Europeia, o novo ciclo da União Europeia, possa sobreviver como uma parceria
de paz e de liberdade, que nós muitas vezes não valorizamos isso, mas até por aquilo que eu disse há pouco, por viajar tanto pelo mundo, eu vejo como em tantos sítios tanta gente aspirava a ser livre, ou como em tantos sítios as pessoas aspiravam a ter paz, ou como em tantos sítios as pessoas aspiravam, até na Europa neste caso, a ter condições de vida dignas, não é? Mas neste momento o grande desafio é como é que vamos manter esta parceria de paz e liberdade numa altura em que a liberdade é profundamente desafiada pelas ideias totalitárias. Ainda hoje vimos um estudo publicado na capa de um dos principais jornais portugueses, a dizer que os portugueses que até 70% são a favor da democracia. Repare, 25%, 50 anos depois de 25 de Abril, é muito preocupante que haja um quarto dos portugueses que já não acha que a democracia é o melhor sistema, e ao mesmo tempo aceitariam quase metade dos portugueses que o Primeiro-Ministro fosse designado, não fosse eleito. Portanto, quando a liberdade está a ser desafiada, a paz está a ser desafiada, o papel da Europa no mundo está a ser desafiado, e se tudo isto está a ser desafiado, os países e as regiões e cada um de nós também se tem que reposicionar. E, portanto, fundamentalmente, para quem vier a seguir tem um grande desafio de olhar o mundo, compreender o mundo e tentar tornar o mundo melhor. E desde que entrou aqui para o Parlamento Europeu, até agora, o que é que mudou na Europa? E atualmente vimos situações muito complicadas. Como é que vê também essas situações? A União Europeia, nesta minha experiência de 10 anos, teve alguns momentos difíceis, mas também teve alguns momentos muito altos, e a resposta conjunta que foi dada à pandemia, com um papel importante que é sempre preciso realçar, de Portugal, porque se conseguimos pela primeira vez que houvesse um financiamento conjunto da União Europeia para uma resposta integrada a um problema, que evitar que as empresas fechassem, que manter a economia a funcionar para quando houvesse a recuperação. O processo de vacinação na União Europeia, as pessoas não pensam muito nisto, mas vale a pena lembrar, foi talvez o melhor exemplo daquilo que nós gostaríamos de ter como sociedade na União Europeia. As pessoas vacinaram-se em função de um critério. Em Portugal penso que foi o pessoal de saúde primeiro, depois as pessoas mais velhas, mas não eram os mais ricos, não eram os que estavam na cidade, era uma ordem estabelecida de acordo com um princípio de igualdade e de dignidade, não é? A União Europeia aí reforçou-se muito. Depois tivemos que passar pelo desafio, e estamos ainda a vivê-lo, muito complicado, o desafio da guerra. O desafio da guerra, a reação inicial da rua europeia foi muito forte, isso uniu muito a Europa. Quando em democracia os esforços são muito continuados, começa a haver espaço para haver contestação, e há muita gente que não gosta do projeto da União Europeia, não gosta do projeto democrático, não gosta da nossa maneira de olhar as coisas, e portanto está a tentar aproveitar isso, mesmo como nós sabemos, dentro da União Europeia. A guerra agora no Médio Oriente ainda é mais fraturante, e portanto o que eu sinto, sobretudo, o que eu senti foi uma União Europeia no primeiro mandato um pouco à procura de si própria, depois uma União Europeia que reage muito bem ao problema da pandemia e também ao problema da guerra. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu com os mercados de energia, que se integraram, o novo regulamento de mercados de energia. A Rússia apostava em fazer da energia a principal arma e não conseguiu. E agora estou preocupado com, por um lado, a guerra no Médio Oriente é mais fraturante, e por outro lado a desinformação, o crescimento da extrema-direita radical põe em causa o projeto europeu, mas em democracia temos que ir à luta. E para onde é que a Europa deve caminhar? A Europa vai caminhar de acordo com aquilo que os 450 milhões, não são todos que votam, não é? Acho que são, para já muitos abstêm-se, o que não se deviam abster, mas com direito a voto, enfim, será qualquer coisa entre 200 e 300 milhões de pessoas vão escolher no dia 9 de junho, porque
há muito hábito de se dizer a Europa está muito fechada às pessoas, a Europa neste momento já não está a cumprir as metas do Acordo de Paris e as metas climáticas, ou a Europa está a ir muito rapidamente para a eletrificação dos veículos, ou a Europa é muito dura na questão dos déficits, portanto obriga a que as pessoas tenham muitas dificuldades porque há uma contenção orçamental forte. Mas na Europa somos nós. Na Europa, nós no dia 9 de junho, todos, vamos decidir qual é a composição política da Europa. Portanto, imaginem, é como eleger o Parlamento português, onde depois, onde sai um governo, pode cair um governo, pode sair outro. Nós vamos eleger uma composição política que pode favorecer mais um caminho de isolamento, proteccionismo, pode favorecer mais um caminho de multilateralismo, que é aquilo que eu defendo e que acho que devemos ter, pode favorecer um caminho de isolacionismo de outra forma, mais à esquerda, que também há partidos e grupos à esquerda que são isolacionistas e soberanistas. Eu sou soberanista, mas a União Europeia é um projeto de soberania partilhada, não é? Portanto, somos nós que vamos escolher. Eu posso fazer um palpite para onde é que vai, mas tudo vai depender daquilo que resultar das eleições. E mais um, ou menos um deputado, porque aqui funcionam 8 grupos. Vimos como aconteceu na Madeira, nos Açores e em Portugal, não é? 50 mil votos de diferença. Mais um, ou menos um deputado pode fazer a diferença. Um voto pode fazer a diferença. E um não voto, a indiferença pode fazer a diferença. E a pior diferença é aquela que é feita pela indiferença. Fala-se muito das fracas lideranças, quer dos países, quer das instituições europeias. Concorda com isto? Ou tem uma opinião diferente? É assim, eu acho que as pessoas também têm que perceber que o mundo mudou, não é? Porque, repare, o ser líder há 30 anos ou há 40 anos nem sequer havia telemóveis, não é? Os líderes davam entrevistas marcadas, muitas vezes enfim, preparados e maquilhados, com uma pré-negociação das perguntas que iam ser feitas, não é? Hoje em dia, o líder, ou seja, líder, as pessoas estão sempre expostas na sua vida, no seu dia-a-dia, estão num café, estão num sítio qualquer, estão a sair de casa, podem estar a sair de casa de fato de treino para ir correr e têm um microfone à frente e ou respondem a essa pergunta, ou se disserem que não respondem, isso também tem uma consequência, porque aparece a mesma dizer que não respondem, e portanto, os novos líderes são líderes que têm que navegar na maionese, ou seja, têm que navegar numa situação de muito maior complexidade, têm que responder a perguntas de muito maior abrangência, a própria informação existente é muito maior, a capacidade de verificar. Repare, imagino que esta entrevista estava a ser feita há 20 anos, eu fiz muitas, para a Rádio Diana algumas também. Provavelmente eu diria algumas coisas e pronto, e se eu estava a dizer, eu sou eurodeputado e sou universitário, ok, mas hoje em dia vocês podem perfeitamente, e os nossos ouvintes podem estar a ouvir o que eu estou a dizer e rapidamente no motor de busca verificam se é verdade ou mentira e olha, isto não é verdade. Portanto, a liderança fraca talvez nós tenhamos que mudar o critério do que é a liderança fraca. Os homens fortes são aqueles que conseguem transformar o mundo. E os homens, e eu estou a dizer os homens e as mulheres e os homens, os líderes fortes são aqueles que conseguem transformar o mundo e às vezes para transformar o mundo não é tanto o músculo e mais a capacidade de influenciar os sistemas que conta, não é? Temos sobretudo que avaliar os resultados e os valores. Se as pessoas cumprem os valores com que se candidatam, isso no fim atinge resultados. Agora, falando mais em concreto do país, Portugal passou há bem pouco tempo por umas eleições. Pergunto-lhe o que é que aconteceu, ou na sua opinião, o que é que aconteceu para o PS ter tido aqueles resultados, sendo a Aliança Democrática a ter vencido, se bem que há um governo ali muito dividido e há uma situação também um pouco complicada. O Partido Socialista claramente teve um resultado que resultou peço desculpa desta repetição, mas teve um resultado que reflete algum cansaço com 8 anos de governação.
o que também em democracia é normal. E nestes 8 anos, e sobretudo nos últimos 2 anos, com a guerra na Ucrânia, houve um conjunto de efeitos colaterais que as pessoas sentem na vida delas e, portanto, e percebem que nem todos têm esses efeitos e, portanto, ficam frustradas e ficam tristes, nomeadamente o aumento das taxas de juro não foram provocadas por nada feito pelo governo português, mas tiveram consequências brutais naquilo que as pessoas, no rendimento das famílias, aquelas pessoas que queriam comprar casa, as pessoas que têm uma casa que têm que pagar uma renda ao banco, têm um carro que têm que pagar uma renda ao banco, os produtos alimentares subiram bastante e, portanto, as pessoas ficaram aborrecidas com a vida, digamos assim. E quem está no governo tem sempre mais a tendência de ser, bem, vamos mudar, e mudar é não votar em quem está no governo. Aquilo que, aliás, os estudos mais recentes mostram é que as pessoas não mudaram significativamente para a AD. Portanto, a AD teve basicamente os mesmos resultados que tinha tido 2 anos antes. O que houve foi muita gente a fazer um voto de protesto. Alguns fizeram um voto de protesto ideológico, mas pelo menos aquilo que mostram os estudos, e eu respeito os votos de todos os portugueses, é que uma parte significativa das pessoas que votaram na extrema-direita votaram como voto de protesto. Enfim, há uns anos atrás votavam noutros partidos como voto de protesto e votaram como voto de protesto, e vamos perceber agora no futuro se os partidos de projeto e não de protesto conseguem voltar a mobilizar as pessoas para projetos e não para protestarem. Essa é a questão essencial. Quem melhor conseguir trazer pessoas de volta ao projeto governará. Estamos num momento de transição. Essa transição pode demorar 1 ano, 2 anos, 4 anos, pode demorar uma legislatura. Fazer futurologia é sempre muito complicado, mas quando este ciclo terminar, quem conseguir melhor trazer aquelas pessoas que agora votaram em protesto para o projeto, voltará a governar e a ganhar. Se os partidos de projeto perderem a maioria das pessoas para o protesto, acabou-se a democracia. A futurologia é muito complicado e eu agora aqui lanço-lhe uma pergunta que é complicada de responder, mas há muitas pessoas que veem este governo muito dividido e que dizem que este governo não vai durar muito, vai a eleições brevemente, vai haver eleições brevemente. É dessa opinião ou acha que o governo português vai se entender e até pode aqui criar alguma surpresa? O governo português convinha começar por se entender, porque, como eu já disse várias vezes e volto a repetir aqui, não há uma segunda oportunidade para criar uma primeira impressão, e a primeira impressão deste governo foi muito má, com tudo o que aconteceu na eleição do Presidente da Assembleia da República, depois com o anúncio do corte de 1.500 milhões de euros no imposto, no IRS, no imposto sobre as famílias. Eu acho que neste momento, eu sinto que neste momento, e se dermos a imprensa vimos isso, não é? Até os próprios jornalistas, que são os verificadores das notícias, estão confusos, não sabem se devem acreditar ou não no governo, portanto não foi um bom arranque. Agora, a futurologia é muito complicada de fazer. Neste momento o governo governa, o orçamento de Estado ainda não foi apresentado, obviamente não me parece que, como já foi dito pelo líder da oposição, que o Partido Socialista esteja disponível para dar à AD a maioria que os portugueses não lhe deram, não é? E, portanto, a AD tem que conquistar a maioria. Para conquistar a maioria tem que ceder em questões essenciais, mas isso é o dia-a-dia da política. E agora passamos aqui, porque a nossa entrevista também está quase no final, haveria muito mais para perguntar, mas passamos aqui para o Alentejo e perguntava-lhe se... às vezes as pessoas têm muitas dúvidas, como há pouco disse, o que é que o Parlamento Europeu pode fazer na nossa vida, o que é que vai mudar na nossa vida, quais os impactos que pode ter, e há pouco disse que faz muito, e gostaria que falasse aqui de algumas coisas que tiveram impacto no Alentejo, ou que podem ter impacto no Alentejo. Nós muitas vezes só valorizamos aquilo que é obra, que é visível, não é? A verdade é que
grande parte da obra, recuperação de património, o Alqueva já foi há uns anos, mas toda a parte do sistema de rega associado ao Alqueva, grande parte do investimento feito para desenvolver Sines, os aeródromos como em Ponte de Soura, as escolas e as universidades, grande parte desses investimentos são investimentos cofinanciados, os centros de investigação são cofinanciados, a nossa agricultura está no quadro da PAC, é cofinanciada. O que é difícil é nós olharmos para alguma coisa e, se quisermos olhar na perspectiva europeia, não vermos o selo europeu naquilo que estamos a ver. Eu ontem estive online numa iniciativa da Universidade de Évora e estava a dizer às pessoas que estavam a assistir que eu conseguia fazer uma visita guiada, porque conheço muito bem a Universidade de Évora, como disse, estudei lá no liceu, na universidade, uma visita histórica, mas também conseguia fazer uma visita pela Universidade de Évora, explicando em cada ponto, em cada sítio, o que era a marca europeia que ali estava, não é? Portanto, tudo aquilo que neste momento enquadra o desenvolvimento e também as dificuldades da nossa região tem a ver com regras europeias, com financiamentos europeus, com normas europeias, que nós também podemos influenciar, naturalmente, e podemos também fazer escolhas em termos internos. Agora, é muito importante continuar a bater-nos pela ideia de que o projeto europeu é um projeto de convergência. Com a guerra e com a pandemia, a ideia da autonomia estratégica ganhou muita força e, portanto, há pessoas que dizem sermos estrategicamente autónomos é sermos muito competitivos e apoiarmos quem é mais competitivo. Não, o que nós temos que continuar a defender é competitivo um país que é coeso, é competitivo uma região que é coesa e as desigualdades são tremendas e, portanto, nós temos que continuar a bater-nos na União Europeia para que as regras sejam regras de coesão, que combatam as desigualdades, que apostem na formação, na qualificação, tanta coisa que é possível fazer. Olha, o Hospital do Alentejo, que espero que, enfim, acho que já não pode voltar para trás, é um enorme exemplo de uma unidade que deve ser completamente diferente do que eram os hospitais no passado, deve ter a capacidade de, com o rosto humano e com o interface humano, mas de acompanhar as pessoas que vivem a 100 km, a 150 km e que precisam de ser acompanhadas, monitoradas e, quando necessário, ir ao hospital, mas fazer esse trabalho de acompanhamento, de integração, que é fundamental. E tudo isso tem financiamentos europeus, tem regras europeias, tem lógicas europeias. Ora, o deputado Carlos Zorrinho está quase então a terminar este mandato. Pergunto-lhe se pode haver mais mandatos aqui no Parlamento Europeu ou se o caminho pode seguir então por outros lados e o Parlamento Europeu vai ficar um pouco, não é esquecido, porque isso não se esquece, mas vai ficar assim um pouco de lado. Não vou esquecer do Parlamento Europeu, ou vou continuar no Parlamento Europeu. Estamos a gravar esta entrevista talvez um dia, ou 2 ou 3 da Comissão Política do PS decidir quem vai continuar. Há uma tradição do PS de normalmente as pessoas não fazerem muitos mandatos. É perfeitamente normal, voltarei com muito entusiasmo à minha universidade e a fazer coisas no Alentejo e no mundo, mas se por qualquer razão ficar aqui, também fico muito entusiasmado. Isso é extraordinário, porque acho que aquilo que eu disse que faço aqui, aquilo que eu aprendi aqui, posso continuar a rentabilizá-lo no sentido do interesse das pessoas, fazendo num sítio qualquer. E para terminar então aqui a nossa entrevista, que já está mesmo nos 30 minutinhos, foi quase mesmo a terminar então, ser presidente de uma autarquia poderia ser um caminho para si, e eu pergunto em concreto, por exemplo, de Évora, que é onde tem uma ligação muito grande, será que poderia ser um caminho? Acho que um princípio fundamental em política e na vida é não fecharmos nenhuma porta, mas para ser muito frontal com a Ana Teresa e com a Rádio Diana e com quem me está a ouvir, eu nunca senti ao longo da vida um apelo autárquico. Mas como os apelos às vezes sentem-se. Neste momento, eu nunca senti até hoje um apelo autárquico. Mas vamos ver, há tanta coisa na vida e tantos apelos vão surgir. Eu, sinceramente, não me sinto com nenhuma vontade de me retirar ou de me reformar da vida pública.
Muito bem, muito obrigada mais uma vez ao eurodeputado Carlos Jorrinho. Vamos ficar então à espera do que vai acontecer no futuro, logo se verá. Aos nossos ouvintes já sabem, para a semana temos mais um Falando com. Uma boa tarde. Falando com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM.